Conversas de Barbearia Especial Autárquicas 2017. Connosco temos Luís Caldeira Fernandes, candidato pelo PSD Elvas. Uma candidatura que, de certa maneira, para os elvenses, há uns tempos atrás, não se esperava. Houve uma ligação de militantes do Partido Social Democrata à candidatura do CDS, portanto, que se chama CDS Mais Independentes. Surge posteriormente a candidatura de Luís Caldeira Fernandes e é sobre essa candidatura que nós vamos conversar com o candidato à autarquia. Luís, antes de mais agradecer a disponibilidade e o facto de ter aceito o nosso convite. Para nós é extremamente importante, para nós elvenses e para aqueles que nos vão ver e ouvir, com certeza que ficarão mais elucidados do que é que o Luís Caldeira Fernandes, como pessoa, como político e como líder de uma lista que se apresenta à Câmara Municipal de Elvas, nos poderá dar. Obrigado. E antes de mais, antes de começarmos, voltarmos a reiterar que isto é uma conversa informal, mas para falarmos de Elvas. Olha, eu é que agradeço o vosso convite. É uma forma de eu poder apresentar aos elvenses os nossos projetos, os nossos planos, o nosso pensamento e, portanto, estou completamente disponível para tudo aquilo que me quiserem colocar. As perguntas são vossas, as respostas são minhas. Exatamente. Se bem que nós também poderemos começar com aquele problema que se calhar é mais importante de debater, a questão do desemprego, já que Elvas tem uma taxa de desemprego bastante elevada no distrito. Muito também o desemprego jovem, digamos, o futuro não é nada risonho a nível empresarial. É sobre esse primeiro tema que queremos ouvir da boca de Luís Caldeira Fernandes qual poderia ser a solução, se bem que evidentemente ninguém tem uma solução clara para poder resolver este problema. Nós já debatemos em outras conversas de barbearia que a única questão aqui que é real e pela qual nós pensamos nós que os elvenses devem lutar para que realmente isso seja uma afirmação, é a questão do turismo. E o turismo poder nos trazer algum emprego. Não sei se concorda, se não concorda, porque outras coisas ainda estarão para vir ou não sabemos isso. Concordo que o grande problema de Elvas e o grande problema da maior parte das cidades do interior é o problema do emprego. Ou seja, a empregabilidade que em Elvas não existe. E em Elvas é de facto uma situação gravíssima porque Elvas tem mais do dobro, tem quase o triplo do desemprego, por exemplo, de Campo Maior e de Elvas. Estamos com uma taxa de desemprego brutal. E, infelizmente, Elvas, no ranking nacional, está em 308 conceitos, está no 6º pior posto a nível nacional. De maneira que é preciso, de facto, fazer qualquer coisa. E a realidade é que, durante os últimos 24 anos, fizeram-se obras, mas foi completamente esquecida a questão do desemprego, do investimento, da atração de empresas. Portanto, é efetivamente um grande emprego e temos que encontrar formas e soluções de alterar este estado de coisas. E há possibilidades de atuar nesse sentido. Elvas é uma cidade que tem uma localização fantástica em termos de cidade do interior. Está num eixo rodoviário muito bem servido, está na autoestrada Lisboa-Madrid, está aqui a 10 km de Badajoz, que é uma cidade de média, grande dimensão para o nosso país, média dimensão à escala europeia, e portanto nós temos que descobrir potencialidades a partir desta nossa localização, da rede rodoviária e também da rede ferroviária, e temos ainda também um aeroporto aqui a 25 km, 30 km, que também é uma forma de trazer com muita facilidade gente de todo o mundo até Elvas. Portanto, do ponto de vista da localização, Elvas tem potencialidades. Do ponto de vista, como falou, turístico, Elvas é reconhecidamente uma das cidades onde, no aspecto do património, mais virtualidades existem. Nós temos os nossos fortes, as nossas muralhas, são monumentos únicos e, portanto, há que potenciar, no aspecto turístico, a questão do património, que está muita coisa feita e ainda há muita coisa para fazer para, de facto, atrair
os visitantes e os turistas. Luís, quando refere que Elvas, nos últimos 24 anos, ou seja, nos últimos 5 mandatos autárquicos, não conseguiu cativar emprego, não conseguiu cativar empresas, o senhor, agora enquanto candidato, enquanto político, mas antes como técnico, trabalhou e conhece mais ou menos, de certa forma, bem os meandros da Rua Isabel Maria Picão. Em que é que acha que o município falhou na atratividade e no trazer empresas, quando se prometeram tantas empresas de pequena, de grande, de média dimensão? O que é que se terá passado? Olha, antes disso, quero dizer-lhe que durante 24 anos não foram criados empregos, mas houve um período de 2 mandatos onde, de facto, se fizeram infraestruturas que tornaram Elvas uma cidade diferente e há uma intervenção positiva nesses 8 anos iniciais. Há, de facto. Daí para cá, infelizmente, do ponto de vista da economia, Elvas não avançou. O que é que não vieram empresas, houve promessas, não sabemos até hoje por que razão é que as empresas... Enquanto candidato deverá certamente ter uma estratégia, já que não foi possível até agora cooptar essas empresas. Penso que a sua candidatura deve ter uma estratégia para tocar na ferida e saber o que é que falhou para agora fazer diferente. Temos uma estratégia para criar emprego. E temos uma estratégia para criar emprego de curto prazo e emprego de médio prazo. Uma das estratégias que nós temos para a criação de emprego de curto prazo e de médio prazo é, por exemplo, dentro de Elvas, é a questão da reabilitação urbana. Nós sabemos que a cidade de Elvas está bastante degradada e há muita coisa para fazer. Portanto, a questão da reabilitação urbana é para nós fundamental e queremos dinamizar e contribuir enquanto Câmara Municipal para ser uma entidade facilitadora e interventora na reabilitação. E a reabilitação deve começar de acordo com o planeamento. Portanto, nós pensamos que a reabilitação de Elvas deve começar pela parte mais antiga, por uma zona muito bonita e onde há a possibilidade de instalar edifícios âncora. Nós temos, por exemplo, a Escola Superior Agrária, na zona... Exatamente, a Escola Superior Agrária. Temos um mercado municipal que, do nosso ponto de vista, devia ser modernizado e revitalizado. Nós prevemos uma intervenção no mercado municipal de modo a torná-lo atrativo, a ter outro tipo de comércio para além do existente e a funcionar como um elemento muito forte de congregação e do aparecimento de atividades comerciais. Depois temos, neste momento já começam a aparecer alguns restaurantes na zona do Castelo, está prevista a instalação de um hotel, portanto, essa zona central tem que começar a ser objeto de uma intervenção acelerada. E depois vamos estender-nos para outras áreas, nomeadamente temos que pensar nas zonas aqui bem próximo de nós, na Rua do Olivença, na Rua de Alcamim, que tem uma quantidade enorme de estabelecimentos que outrora foram pujantes, que tinham bastante atividade comercial e hoje, infelizmente, encontramos essas lojas todas encerradas. E, portanto, nós, para além da reabilitação urbana, temos também, no nosso pensamento, a intenção de desenvolver planos de colocação desses estabelecimentos no mercado e para isso estamos disponíveis e tencionamos dar apoios à reabertura desses estabelecimentos e também conversar com os proprietários no sentido de os sensibilizar para a importância desses estabelecimentos virem a ser colocados no mercado em condições mais favoráveis. E, do ponto de vista do desenvolvimento económico, temos incentivos previstos para a instalação de empresas e temos também, isto virado para jovens empresários, temos no nosso pensamento o lançamento aqui de 2 incubadoras de empresas. E 2 incubadoras, uma de caráter tecnológico e outra incubadora de base rural. E, portanto, essas incubadoras poderão funcionar como
elementos que possibilitem a jovens empresários instalarem-se com custos muito mais acessíveis. Eu julgo que não preciso estar, enfim, com grandes explicações sobre o caminho inovador de empresas. Portanto, fomentar as chamadas startups. Exato, são espaços onde há apoios de internet, de telefone, de secretariado, de contabilidade, espaços onde as pessoas podem usufruir de uma série de serviços comuns que lhes permite não precisar de ir alugar um estabelecimento. Mas que não é novidade de Elvas, porque Elvas já teve ou tem o seu ninho de empresas, também que foi completamente subvertida a sua função original. O ninho de empresas é diferente. O ninho de empresas não tinha o conjunto de facilidades que uma incubadora proporciona. Portanto, a incubadora é um conceito diferente do ninho de empresas. Esse é outro aspecto. E temos também, no nosso pensamento, por exemplo, a criação de uma plataforma digital de captação de investimento e de empresários. Portanto, queremos projetar Elvas, queremos divulgar o nome e as circunstâncias em que Elvas pode tornar-se uma cidade e um espaço apetecível para os empresários. E isso, através de uma plataforma digital e eletrónica, nós tencionamos colocar Elvas no mundo. E outro aspecto que nós queremos desenvolver em Elvas é, por exemplo, ainda no campo do emprego e das empresas, é a criação de um polo tecnológico de desenvolvimento, designadamente na área da agricultura, em que se possam desenvolver empresas de tecnologia avançada, com o apoio também, por exemplo, das potencialidades que nós temos com a Escola Superior Agrária, que é o estabelecimento de ensino superior que valoriza extraordinariamente Elvas, e também com a Estação Nacional de Melhoramento de Plantas. Portanto, nós temos que congregar toda a massa técnica e científica que temos em Elvas para ajudar ao desenvolvimento empresarial de Elvas. A agricultura pode e deve ser, no futuro, como foi no passado, juntando esse know-how existente, pode e deve ser um caminho a seguir em Elvas. A agricultura é aquilo que em Elvas está fortemente enraizado, e temos uma agricultura bastante desenvolvida, temos excelentes empresários agrícolas. Portanto, nós para já temos que apostar naquilo que temos e ajudar a que na área da agricultura apareçam novas empresas. Serão empresas técnicas que nem sequer têm que necessariamente estar ligadas exatamente à atividade agrícola. Serão atividades acessórias técnicas que podem contribuir para que a nossa agricultura tenha à mão informação, apoios, tecnologia, que se calhar é muito mais apreciada se for local e ter uma intervenção muito mais rápida do que se tiver que vir de fora. Portanto, essa base tecnológica, esse polo tecnológico é também um programa de criação de futuras empresas que nós temos no nosso pensamento. Paralelamente à agricultura, que falava agora, e já há pouco também referimos, o turismo acaba por ser outro eixo âncora da cidade de Elvas. O património está cá todo, tem sido requalificado, o até tem sido feito um bom trabalho nesse campo. Depois, e nós já temos falado aqui várias vezes nas nossas conversas, identificamos aqui um ponto fraco, que será os funcionários ou as pessoas que estão colocadas nesse mesmo monumento, e sendo Elvas uma cidade de património mundial, cada vez mais o turismo que recebemos é um turismo de qualidade, que se interessa, que quer saber um pouco mais o que é que o Luís e a sua candidatura têm para propor para melhorar este cenário. Olha, a primeira coisa que nós pensamos, e se tem que arrancar de imediato, é a formação dos guias turísticos e de quem está a receber os turistas nos postos que em Elvas existem. Nós não podemos conceber, eu não posso conceber, que haja alguém a receber os turistas e que circule com os turistas pelos monumentos de Elvas, que vá ao Forte de Santa Luzia ou que vá ao Forte da Graça, e que não seja fluente em inglês. E nós sabemos que há muita gente que é fluente em inglês, e também podemos preparar pessoas fluentes em inglês. Para isso está previsto, inclusivamente, a abertura de cursos de inglês, creio que, enfim, que é público, no âmbito da própria escola superior. Portanto, a formação de guias turísticos e de pessoas que recebam os turistas é fundamental. Tem que dominar o inglês, tem que haver gente também necessariamente a falar espanhol, e aqui toda a gente fala espanhol, e se for possível o francês.
do modo geral, com o inglês e com o espanhol, que são duas línguas que dominam 3/4 da população mundial em termos linguísticos, portanto, Elvas fica perfeitamente e já agora servido. que saibam da história de Elvas, que é importante também. Exatamente, a formação deve ser não só de base linguística, mas também de Sabe, base cultural. As pessoas que, por exemplo, eu conheço e já visitei o Forte da Graça, como qualquer de nós, e há uma excelente guia no Forte da Graça que eu não vou identificar, julgo que todos as conhecem, seria desejável que houvesse muitos guias como essa guia que temos no Forte da Graça. Exatamente. Portanto, formação de guias turísticos é condição sine qua non para que o nome de Elvas saia bem visto e para que os turistas cheguem aos nossos monumentos e percebam a sua história, porque ver pedras sem conhecer o que está por trás dessas pedras diz-nos muito pouco. Eu próprio, há coisas que quero aprofundar na história da nossa cidade. Igrejas também, que têm detalhes fantásticos do seu nascimento, da sua evolução, da sua história, portanto, esse aspecto da formação do guia turístico é fundamental. Simultaneamente, também identificamos aqui nas nossas conversas muitas vezes que até mesmo os horários destes mesmos monumentos nos parecem um pouco desadequados. Julgamos que estão organizados de acordo com a tabela do funcionalismo público, o que, em alturas primaveris, em que há aquela troca de horário, muitas vezes se torna até preocupante, porque há muitos turistas que vêm no fim de semana da Páscoa e que não só monumentos religiosos, como também de caráter militar e civil, e as pessoas se deslocam a Elvas, fazem uma visita e acabam por não poder usufruir em pleno, porque estão limitados pelos horários. Além disso, também achamos que Elvas tem potencial para se elevar mais, para se afirmar no contexto internacional de turismo. Estamos aqui posicionados num corredor de 3 cidades que já o são, que já têm as suas dinâmicas. O que é que acha que pode ser feito para nós também arranjarmos um espacinho aqui neste corredor de Évora, Mérida e Cáceres e tirarmos daí sinergias? Olha, eu vou responder a 2 questões que levantou. A última é dos roteiros. Nós temos que criar roteiros de âmbito local, temos que criar roteiros que deem a conhecer a cidade de Elvas e o conceito de Elvas, porque há mais coisas muito bonitas em Elvas. E temos o turismo monumental, mas temos também o turismo da natureza, temos o turismo gastronómico, temos o turismo desportivo. Isso, por um lado, portanto, roteiros locais a nível de cidade e de concelho. Por outro lado, nós temos que ter roteiros regionais. E quando falo em roteiros regionais, falo em roteiros regionais nacionais e roteiros regionais internacionais. Eu lamento, por exemplo, ter estado na última, na BTL, e verifiquei tristemente o isolamento em que o stand de Elvas se encontrava. O stand de Elvas era um stand sozinho, majestoso, mas eu fiquei triste por ver que estava em frente a um stand fantástico da Extremadura espanhola, que tinha roteiros com todas as cidades importantes em termos turísticos de Portugal, nomeadamente com Évora. Eu vi um roteiro, Évora, existe esse roteiro, Évora, Mérida, Cáceres, Badajoz, e saltam por cima de Elvas. Eu também fiquei triste porque vi Elvas isolado do stand do Alto Alentejo e do Ribatejo. Não sei se vocês lá estiveram. Havia stands que tinham reunidos todos os concelhos do Alentejo, Campo Maior, Marvão, Estremoz, que é uma cidade turística fantástica, Monsaraz, Évora, e Elvas está completamente afastado, portanto, das outras cidades. Não defende, nesse particular, Luís, não defende orgulhosamente sós uma figura de uma Comissão Municipal de Turismo, ou pode concomitantemente trabalhar em conjunto com a região do... Acho que é obrigatório criarem-se, como disse o Nuno, sinergias para haver roteiros regionais e roteiros locais e roteiros internacionais. E outra coisa que eu queria dizer, não é o seguinte: eu acho que é indispensável que os nossos monumentos sejam visitáveis todos os dias. E lamento uma coisa, é que se você consultar o tríptico que nós temos no castelo, tríptico logístico, há um folheto, um flyer bonito do castelo. A Câmara já foi alertada por isso. Já me disse uma pessoa, perfeitamente, sem qualquer dúvida,
é um garante de seriedade. A Câmara tem um flyer do Castelo onde está escrito que o Castelo é visitável todos os dias. E o Castelo, nas segundas-feiras, não é visitável. Está lá esse erro e ninguém o corrige. De maneira que há manifestamente um prejuízo para a imagem turística de Elvas quando nós temos um roteiro, quando temos um folheto, um flyer, que anuncia um roteiro em que uma das unidades, um dos estabelecimentos, um dos monumentos está fechado ao público nesse dia. Com que cara é que fica o turista quando chega ao castelo, segunda-feira é visitável, está lá escrito e está a porta fechada? Isto não pode acontecer, tem que haver atenção no controle daquilo que se escreve e daquilo que é aprovado e daquilo que acontece na realidade. E acredita que a responsabilidade da gestão deste nosso espaço tão grande, centro histórico, conceito, e o conceito em si deve ser única e exclusivamente da responsabilidade do município, ou deve incluir, como acontece noutros centros históricos e patrimónios da humanidade, deve incluir também a sociedade civil para aí constituir uma comissão que dinamize e apanhar os conhecimentos de várias pessoas que dinamize isso. Acha que é só uma responsabilidade da Câmara? Olha, eu vou dizer, tanto a nível turístico como a nível das outras atividades, eu toda a vida fui uma pessoa que não tive problemas nenhuns em solicitar a colaboração de toda a gente para me ajudar na minha atividade profissional, na minha atividade associativa. Eu sou uma pessoa que considero que tenho sempre a aprender com qualquer coisa e com qualquer pessoa. Eu aprendo todos os dias com o servente de pedreiro, com o canalizador, com o advogado, com o eletricista, toda a gente me ensina. E eu tenho imenso gosto em captar aquilo que posso aprender com todos os outros. E, portanto, se eu estiver, como espero estar, à frente da Câmara Municipal, eu vou procurar, para já, que haja um orçamento participativo, mas com muita participação, com um peso muito grande da sociedade civil. E acho que tudo o que for possível canalizar para a sociedade civil devidamente organizada deve ser feito a nível do turismo, como por exemplo a nível do desporto, como por exemplo a nível da cultura. Eu não posso conceber uma Câmara Municipal que tenha um programa de atividades para a cultura, ou para o desporto, ou para o turismo, sem recolher das pessoas que estão envolvidas nestas áreas as respectivas participações. Portanto, para mim, uma Câmara Municipal deve funcionar como uma instituição onde a democracia é praticada da forma mais alargada que é possível. E, portanto, eu não tenho esse receio, porque acredito que as lideranças, que a chefia, não se exerce com autoridade. A liderança, em qualquer instituição, exerce pela competência que quem tem que executar reconhece em quem dirige. Portanto, participação da sociedade civil, participação dos cidadãos, comunhão com os órgãos dirigentes da Câmara Municipal, para mim é um ponto de honra e é aquilo que pode traduzir um funcionamento correto e dinâmico e de progresso para uma Câmara Municipal. E acha que tem faltado esse diálogo entre a Câmara Municipal e a sociedade civil, que tem estado um bocado, e de forma mais alargada, até inclusive quando se fala no relacionamento, já falamos aqui com outra cidade, outro país, que é Badajoz, tem faltado diálogo entre as duas partes? Acho que tem faltado muito diálogo. Acho que Elvas, ao longo destes anos, ao longo destes últimos 20 anos, tem estado muito fechada, muito ensimismada, e isso vê-se, como há bocado lhe disse, na divulgação de Elvas como cidade turística. E noutros aspectos também. Elvas tem estado, de facto, isolada, e Elvas tem que se abrir ao mundo. Temos que perder o medo de trazer mais residentes, de atrair pessoas, de oferecer boas condições a quem quiser vir para cá trabalhar, investir, porque sem abertura e sem a divulgação daquilo que nós temos de bom, não vamos a lado nenhum. Portanto, é preciso tratarmos e relacionarmos de outra maneira as nossas relações com Badajoz, como as nossas relações com as outras cidades. Porque o que nós temos é muito bom. Mas há outras cidades aqui bem perto que também têm excelentes
características, excelentes elementos, excelente património. Portanto, uns mais na área monumental, outros na área da natureza. Todos os conceitos têm alguma coisa para dar aqui à nossa volta e nós temos que criar relações mais estreitas com todos eles e com outras cidades do interior, com as outras capitais, com capitais de distrito, com Évora, com Beja, portanto, com Cáceres, com Badajoz, com Mérida. Portanto, nós temos que ampliar o nosso leque de contactos, sem dúvida nenhuma. Mas o João estava a falar em relação à Eurocidade, que nós já debatemos aqui várias vezes, em que a Eurocidade, para nós, da nossa perspectiva, não funciona, está pura e simplesmente no papel. Temos tido o reflexo nos eventos que uma cidade e outra organizam que coincidem praticamente nas mesmas datas. Ou seja, nem os espanhóis nos visitam para ver os nossos eventos, nem nós visitamos os espanhóis para ver os eventos deles. E é essa a falta de diálogo que o João também tocava, o assunto da Eurocidade, que está só no papel, portanto não há forma de vermos que se sinta que efetivamente a Eurocidade é algo real. É verdade, a Eurocidade não passa do papel e não há resultados. Há Eurocidades pela Europa que nasceram naturalmente em zonas fronteiriças, que cresceram e que houve, digamos, um sistema de vasos comunicantes em que as pessoas e as empresas e o desenvolvimento económico se deu de uma forma harmónica e com contrapartidas de um lado e do outro equilibradas. A Eurocidade, de facto, não passa de uma ideia e até à data não nos deu nada. E mais ainda, Nuno Mocinha falou-nos num cartão de Eurocidadão, prometeu um cartão de Eurocidadão. Ninguém viu absolutamente nada, não há nada de cartões de Eurocidadão. E portanto, não houve avanços absolutamente nenhuns. E nós ouvimos há muito tempo falar de plataforma logística associada também à Eurocidade. Isto já vem com Rondão de Almeida, continuou com o mandato de Mocinha. Eu próprio fiz um texto no Linhas de Elvas acerca desta questão da Eurocidade e da plataforma logística, e ninguém deu respostas. Portanto, não há ninguém. Houve umas acusações entre Mocinha e Rondão de Almeida acerca da inépcia de um ou do outro no desenvolvimento de uma plataforma logística nacional. Nunca mais ninguém falou no assunto. Não sabemos o que é que se vai passar em termos de plataforma. Eu, pessoalmente, não devo dizer, com muita pena minha, mas não acredito em nenhuma plataforma logística em Elvas. Existe em Badajoz. Ainda há 2 dias passei no local das obras. Arrancaram, aliás, em grande velocidade, e a plataforma logística de Badajoz vai, de facto, ser uma realidade em 2020. Está o assunto arrumado. Lamentavelmente, a Eurocidade nem sequer consegue relacionar-se com a própria plataforma logística. Não há, para mim não existe neste momento nada de Eurocidade. Para mim é um bluff, e foi mais um bluff que Nuno Mocinha anunciou há uns tempos aos elvenses e agora calou-se completamente. Portanto, um filho equilibrado e bem-sucedido normalmente nasce de ou pode nascer de filho no sentido de uma obra, um resultado, de um casamento bem preparado. Eu aqui não vejo nenhum tipo de casamento ou de nenhum tipo de ligação, enfim, ocasional ou de facto, entre Elvas e Badajoz. E acho que isso é também falta de capacidade no relacionamento de Elvas com as outras cidades e, em particular, Badajoz. Badajoz tem uma massa crítica muito maior, tem 200 mil habitantes contra 20 e poucos mil, mas há certamente formas de mostrar a Badajoz que Elvas tem muita coisa para dar em troca a Badajoz e que Badajoz tem a ganhar com um relacionamento muito mais equilibrado com Elvas. Eu acho que os espanhóis neste momento ignoram completamente a existência de Elvas. Os espanhóis nunca pediram à Câmara de Elvas que eu veja, pelo menos ninguém o anunciou, qualquer tipo de opinião, qualquer tipo de sugestão
em relação, por exemplo, ao crescimento aqui da plataforma logística. Elvas, com Badajoz não conta. E isso não devia acontecer. Elvas tem que se afirmar e relacionar de outra maneira com Badajoz. Mas há pouco o Luís afirmou que a plataforma logística, até 2020, do lado espanhol, será uma realidade, uma situação que, em tempos, se disse que era para ficar em Elvas, ou seja, era para ficar do lado português. O que é certo é que é extremamente importante que essas ligações entre Elvas e Badajoz sejam muito melhores e sejam muito mais fluídas, exatamente, era esse o termo que me faltava, fluídas, de forma que nós também, nós portugueses, possamos também usufruir da plataforma de forma a garantir pelo menos postos de trabalho. Exatamente, é isso que eu estou a referir. Elvas devia ter uma relação com Badajoz em que Badajoz reconhecesse que Elvas tinha alguma coisa a dar e Elvas tem a dar gente qualificada. Posso dizer que há muitos elvenses bem qualificados a trabalhar em Badajoz. Há portugueses muito bem qualificados a trabalhar em Badajoz. Por exemplo, no hospital no Infanta Cristina, em áreas técnicas, não necessariamente nem como enfermeiros, nem como médicos. E, portanto, há gente muito boa em Elvas e que veio para Elvas porque Elvas dá muito boa qualidade de vida às pessoas e ainda podia dar melhor qualidade de vida. Há gente que vem de Lisboa viver para Elvas e que trabalha, por exemplo, em Badajoz. Portanto, Badajoz tem que receber os elementos de outra forma. Por exemplo, na área da saúde. Nós temos que ter, ou voltar a ter, novamente, da parte do Hospital Infanta Cristina, um tipo de recepção diferente e tem a Câmara de Elvas, por exemplo, tem que bater o pé quando o Ministério da Saúde se atrasa no pagamento de contas à Espanha. Eu, por exemplo, tive já um caso na minha família de um miúdo que nasceu em Badajoz, tem condições fantásticas, por exemplo, numa terra infantil. Vai-se lá nascer e tem condições fantásticas sempre que há qualquer... A proximidade física das famílias que tornam tudo muito mais... Exatamente. Portanto, Badajoz tem-nos muito a dar e a plataforma logística não pode existir, do meu ponto de vista, em Elvas, uma segunda plataforma, porque os fundos comunitários, que são milhões, foram atribuídos à Espanha, foram atribuídos a Badajoz. Portanto, eu não acredito que sem fundos comunitários se faça uma plataforma em Elvas. Nem a Comunidade Europeia vai fazer duas plataformas logísticas encostadas uma à outra. Portanto, esse assunto, o que me espanta é que nenhum dos autarcas que propalou a futura construção da plataforma logística não diga claramente, enganámos-nos, não conseguimos, passaram-nos a perna, não há plataforma. Isso devia ser dito com honestidade. E isso anda escondido. Fala-se de muita coisa, mas destas realidades que têm muito a ver com afirmações de grande desenvolvimento para Elvas, de milhões que vinham aí, mentira. Como outra grande mentira é a questão dos chineses. Os 15 mil milhões é uma coisa. Como só uma pessoa que não faz ideia do que é um euro é que pode falar em 15 mil milhões de euros, que foi o caso agora do atual Presidente da Câmara. Portanto, este tipo de falácias têm que ser postas a descoberto, têm que ser denunciadas, porque é desta forma que se captam votos dos incautos. E, portanto, eu não admito que haja manifestações de desonestidade intelectual como aquelas que temos assistido quando se vêm prometer mundos e fundos aos elevenses que depois dão em nada. Outra situação que queríamos falar é a questão dos programas sociais, em que é considerado por muita gente Elvas uma cidade que tem, se calhar, bastantes programas sociais. Queremos saber se o Luís Caldeira Fernandes concorda com essa apreciação, se os programas sociais são os adequados, se deveria haver alguma intervenção, se deveria ajustar alguns programas sociais. Ser mais fiscalizados, exatamente. O que é que o Luís nos tem para dizer? Elvas tem grandes problemas sociais. Portanto, a Câmara Municipal de Elvas nunca se pode desligar do problema social. A questão social, o apoio social, é tão importante como é a questão do emprego, como é a questão do turismo, como é a questão do ambiente, como é a questão do património. Portanto, apoio social tem que existir quando numa terra há gente a viver tão mal
e gente a quem não é proporcionado de forma nenhuma emprego. De maneira que eu reconheço e sou o primeiro a defender a existência de um rendimento social de inserção. Isso é um rendimento nacional que é atribuído a toda a gente, a todas as famílias que não têm o rendimento mínimo para subsistir. Nós em Elvas e noutras cidades, não é só aqui, noutras terras, existem também outro tipo de apoios sociais que são concedidos ou através do centro de emprego aos desempregados, durante o período a que têm direito ao desemprego, ou então apoios no programa de apoio social que as autarquias põem em prática. O que é que nós temos que ver em relação aos apoios sociais? Nós não podemos aceitar que toda a gente passe a viver do apoio social, não é? O apoio social não é nada que as pessoas apreciem. O apoio tem que ser uma social solução transitória e não definitiva. O apoio social, exatamente. O apoio social tem que ser atribuído a quem precisa de uma... E, sobretudo, se é gente com capacidade de trabalho, e gente ativa, e gente que não tem problemas de saúde, as pessoas devem, se possível, ter emprego, porque o trabalho e o emprego dignificam a pessoa. Ninguém gosta de andar pendurado do apoio social. Portanto, o apoio social deve ser para quem, efetivamente, precisa mesmo do apoio social. E até digo outra coisa. Há pessoas, idosos, que têm muitos medicamentos para comprar, que têm umas vidas muito complicadas em termos familiares. Se calhar até há pessoas a quem a Câmara deveria dar ainda mais apoio social do que já dá. Agora, nós temos que ser criteriosos na atribuição dos apoios sociais, e quando os apoios sociais não são atribuíveis porque as pessoas não reúnem condições para poder aceder a eles, devem ser revistos. Portanto, o apoio social tem que ser transitório. E nós o que temos é que mudar este paradigma das pessoas andarem a viver penduradas do apoio social. Também se aplica aos programas dos OTMJs, dos jovens, portanto também que foi criado praticamente uma subsídio à dependência, digamos assim, um valor que já é significativo para um jovem que, enfim, está em casa de familiares, os pais ou os seus responsáveis, e isso gera a pouca vontade de trabalhar, digamos assim. Há pessoas poucas, que com 250 euros e mais algumas coisas que possam ir fazendo por fora, conseguem governar-se. Governar-se mal, infelizmente. Portanto, esses apoios sociais foram estendidos aos jovens. Eu admito que, se houver uma contrapartida de trabalho real e efetivo, o jovem pode ter o apoio social. Imaginemos, por exemplo, o caso que há bocado o Nuno falou de guias turísticos. Eu admito perfeitamente que, por exemplo, e acho muito bem, que nas férias, se há um jovem que domina o inglês, que quer trabalhar, que tem condições para ser um bom divulgador do nome de Elvas, que tenha acesso ao OMTJ, por exemplo, para a execução de funções de guia turístico. Como também, por exemplo, se a Câmara, imaginemos que tem apoio na área da saúde, que tem apoio a idosos, ou que tem apoio a ATLs ou a infantários, um tipo de apoio, por exemplo, em circunstâncias especiais, em que possa, de facto, haver um trabalho útil de um jovem, acho muito bem. Por exemplo, como nadadores salvadores, por exemplo, como vigilantes nos parques infantis, como vigilantes no... Mas trabalho efetivo real não, mas é um trabalho, só para justificar... Um trabalho temporário que corresponde, por exemplo, a um período de aulas, de férias, um período curto, em que pode arranjar o dinheiro de bolso necessário para ir fazer o seu passeio, para ir a um festival, para ir... Não com caráter de permanência. Agora, com caráter de permanência não, porque as pessoas têm que se apetrechar com boa formação técnica e fazer-se à vida, ir procurar trabalho. Não podemos ser pendurados toda a vida dos apoios sociais. Atualmente não é isso. E se não houver, mas há outra coisa. Quando não se encontra trabalho na nossa terra, se necessário vai-se trabalhar para Campo Maior ou para Estremoz. Eu tenho, enfim, como qualquer de nós tem familiares que não tinham trabalho em Elvas, foram trabalhar para o outro lado. Uns para Lisboa, outros para Madrid, outros estão
no Brasil. Portanto, nós não podemos pensar que temos que estar circunscritos aqui ao nosso pequenino espaço, aqui à nossa pequena pátria, que é a nossa terra. Agora lembrar o nosso ex-primeiro espaço de escolha, trabalho há, seja no estrangeiro. Emigrei. Não estou a falar em imigração. Nós o que queremos é ter o máximo de pessoas aqui radicadas. Nós queremos ter, agora, quando não há condições. Se nós formos dar um curso de formação a alguém que venha para Elvas, por exemplo, de guias turísticos, imaginemos que agora vai surgir aqui uma escola de hotelaria. Certamente venha para Elvas pessoas, vai surgir, não, há a intenção da nossa parte, e fala-se nisso, vir para aqui uma, digamos, chamemos de uma sucursal da escola de hotelaria. Hão de vir para aqui jovens estudar, que depois hão de ir aplicar os seus conhecimentos para o outro lado. E se calhar jovens que vêm para cá estudar, com as condições fantásticas que isto tem de turismo, vão deixar as suas terras, abrem aqui o seu restaurante e são residentes que vêm para aqui. Nós precisamos não é de mandar gente para fora. Nós precisamos é de muito mais residentes. E nós temos, por exemplo, a nível da habitação, nós temos uma quantidade brutal de lotes oferecidos, infraestruturados, que neste momento não são ocupados porque Elvas não tem gente suficiente para os ocupar. Portanto, até do ponto de vista da habitação, nós precisamos de gente que venha até nós. Quando a conversa falou de reabilitação do centro histórico, como é que analisa o atual repovoamento, pelo menos o aparente repovoamento que tem estado a ser feito do centro histórico com famílias oriundas de outras áreas, de outros países, de outras etnias? Como é que vê essa questão? E, por acréscimo, pergunto-lhe, acha que, neste momento, o centro, por exemplo, à noite, estamos a gravar à noite, é apelativo, é seguro? Olha, eu vou lhe dizer, nós temos que ser abertos. E quando me fala de outras etnias, o que quer dizer é ciganos. E há políticos em Elvas, e ciganos e não só. Há políticos em Elvas que falam de outras etnias, mas, olha, eu vou dizer, eu cresci, ao pé de mim havia, como diz, gente de outras etnias. Havia miúdos, quando eu era miúdo também havia miúdos ciganos. E são pessoas integradas, são pessoas com quem eu falo com toda a vontade, que cumprimento, com quem troco impressões, que já falaram comigo, inclusivamente... dá bom e mau, comem tudo. Exatamente, falaram, já me perguntaram qual era a minha perspectiva em relação às famílias ciganas. Não temos medo de aplicar esse termo, porque um cigano tem muita honra em ser cigano, e os ciganos têm imenso valor, muitos deles, como também há gente com aspectos muito negativos. Agora, os ciganos são bons comerciantes, os ciganos são artistas. Você vê em Espanha grandes figuras do flamenco e da música espanhola são ciganos. Portanto, um cigano, um francês, um inglês, um romeno, nós vemos ingleses quando se embedam no Algarve, põem a Albufeira de pernas para o ar. Portanto, há bom e mau em toda a parte, em todas as profissões e em todos os tratos sociais. Agora, nós somos todos iguais, nós temos todos os mesmos direitos e temos todos os mesmos deveres. E comigo, todos vão ser tratados da mesma forma e todos vão ter que obedecer às mesmas regras. Agora, nós temos que ter uma perspectiva integradora de todas as comunidades e também da comunidade cigana. Eu vou dizer, se eu for Presidente da Câmara, como espero ser, uma das minhas primeiras intervenções vai ser abordar a questão dos bairros onde há mais famílias ciganas. Eu acho inconcebível. Exatamente, eu acho inconcebível e é a minha prioridade em termos de reabilitação de espaços exteriores é o bairro de São Pedro. Eu moro ali perto, meus familiares moram no bairro de São Pedro, eu moro também. Eu não posso conceber o abandono, o desleixo, a pouca vergonha desta Câmara Municipal e do seu Presidente, que é incapaz de abordar esta questão e devia há muito tempo ter decidido reabilitar aquela zona mais problemática do bairro de São Pedro. Aquilo está tudo de pernas para o ar, casas partidas, vidros escavacados, casas incendiadas, carcaças de automóveis espalhadas, colchões. Aquilo é pior que qualquer país do terceiro mundo, no pior sentido da palavra. Portanto, eu vou intervir no sentido de reabilitar o bairro de São Pedro. E as pessoas estiverem num espaço limpo, num espaço tratado, onde possa haver uma convivência saudável, até porque nesse bairro e nessa zona há muitas pessoas que não são ciganas. Exatamente. E investiram, fizeram lá a sua casa, gastaram dinheiro, pediram empréstimos, estão a pagá-los.
E as suas casas estão desvalorizadas e os culpados dessa situação são os responsáveis da Câmara Municipal e, em particular, o atual Presidente, porque em 4 anos, pura e simplesmente, não ligou absolutamente nada à reabilitação desse espaço do bairro de São Pedro. Note que uma das suas preocupações, da sua candidatura e sua em particular, através das redes sociais, é a limpeza. Acha que Elvas hoje está bem pior do que estava aqui, por exemplo, há 4 ou 5 anos esta parte? Acho sim, senhora. E vi o estado em que se encontra a Rua de Alcamim ou a Rua da Feira, você passa pelo contentor da Rua da Feira, é um nojo. Vai ali ao sítio da manutenção militar, Rua do Tabulado, é um nojo. É inqualificável a forma como Elvas neste momento está em termos de limpeza. Portanto, essa será também uma prioridade. E sobretudo esses contentores subterrâneos estão num estado absolutamente lamentável. Cheira mal na rua quando se passa a 20 metros de um contentor desses. Portanto, isso também afasta depois o potencial visitante. Mas acho mais. Acho que há serviços públicos, há serviços municipais que tinham que ser obrigatoriamente desempenhados pelo município. Eu sou absolutamente contra a privatização de serviços públicos que podem ser executados com muito mais qualidade pelo município. Quando eu trabalhei na Câmara Municipal de Elvas, as águas, o saneamento, a limpeza, os resíduos sólidos, tudo isto fazia parte dos trabalhos que eram da competência da Câmara Municipal. Portanto, eu entendo, e há muitos exemplos disto, você vai para uma série de cidades, ainda há pouco tempo eu estive em Portimão. Portimão tem a empresa municipal, a EMARP, Empresa Municipal de Águas, Resíduos de Portimão. Elvas tinha a obrigação de ter esse tipo de serviços a funcionar e era uma forma de ter gente qualificada, mais empregados, mais funcionários a trabalhar, a produzir trabalho e não pessoas como acontece agora que muitas vezes não lhes é atribuída qualquer função, por incapacidade da direção de quem manda na Câmara Municipal, que tinha a obrigação de conhecer como se gera uma empresa e pelo que me apercebo, as coisas não estão a ser devidamente orientadas e anda muita gente sem saber o que é que está a fazer. E, portanto, a limpeza, para mim, tem que ser um serviço do município. E comigo eu vou procurar reverter uma quantidade de serviços, todos os que puder, destes básicos, e tenciono criar uma empresa municipal ou um serviço municipal que se encarregue de ter uma estrutura organizada e que faça a gestão da limpeza, dos resíduos, dos transportes, porque nós precisamos de transportes em Elvas, porque não há mobilidade adequada em Elvas, nem para os elvenses, que aqui, nem para os residentes, nem para os turistas. Isso é uma falha muito grande deste município. E também o estacionamento. O estacionamento também tem que ser algo que tem que ser regulado por um serviço municipal. Portanto, nós temos 4 ou 5 áreas, que é a área águas e saneamento, que é um assunto que há de ter que ser abordado e resolvido em devido tempo. São os transportes que hão de ter que voltar a existir de forma bem pensada e sustentável. É a questão da limpeza dos resíduos e a do estacionamento. Portanto, temos muito que fazer em Elvas para dar aos elvenses qualidade de vida em termos de prestação deste conjunto de serviços. Muito bem, Luís. Encaminhamos já para o final desta conversa com o candidato à Câmara Municipal de Elvas, Luís Caldeira Fernandes, candidato pelo PSD. Miguel, a pergunta da praxe. Sendo que ao eleitorado pertence a grande decisão, Luís Caldeira Fernandes, no caso de ser eleito e de ter como partilhar com outras forças políticas, está disposto a defender a cidade de Elvas ou tem que obedecer ao seu partido? Olha, então eu vou dizer uma coisa, vou pô-lo já à vontade. A minha candidatura é só minha. Eu podia ter convidado, tive com o Passos Coelho há 8 dias, porque houve uma reunião dos candidatos do Distrito de Porto Alegre, convidaram-me, como sou uma pessoa bem educada, fui até lá. Mas vou-lhe dizer que não convidei o Passos Coelho, nem convidei dirigente nenhum nacional do PSD para vir à minha candidatura. E tive a amabilidade de vir cá sem ser convidado o Presidente da Distrital e pronto, recebi-o e agradeci-lhe a vinda dele até cá. Mas nem o Presidente da Distrital eu convidei, que é para pôr à vontade. Em relação ao PSD, eu não devo rigorosamente nada ao PSD e devo dizer-lhe que não concordo muito claramente com a política de oposição que tem sido feita pelo dirigente número 1, pelo Presidente do Partido, Pedro Passos Coelho. Portanto, eu nada devo ao PSD, eu não preciso da política para nada e
o apoio que eu quis e desejei para a minha candidatura foi só, exclusivamente, de elvenses, dos meus amigos, das pessoas da minha lista e mais nada. Quando o PSD tiver uma postura com a qual eu concordo, mando vir, convido, recebo Autocarros. toda a gente que faça parte das hostes da direção nacional do PSD. Para já, tal como as coisas estão, não preciso deles cá para nada. E sobre essa questão, está dito. A minha postura na vida é uma postura de grande transparência. E aquilo que eu quero para a Câmara Municipal, e viu como eu sou transparente na definição da minha relação com o PSD, aquilo que eu quero para a Câmara Municipal é transparência total e absoluta. E comigo a Câmara Municipal vai ser transparente. Comigo vai haver uma plataforma digital online em funcionamento 24 horas por dia, em que estão expostos todos os negócios da Câmara, todos os fornecimentos, todas as compras, os concursos de pessoal, as adjudicações. Comigo não vai haver nada escondido aos elveses, que é o que não acontece agora. Ou seja, agora não tem a transparência que tem, é muito limitada, limita-se àquilo a que a lei obriga. Comigo, a Câmara vai ser um livro aberto, vão saber tudo. A quem foi adjudicada a iluminação do palco, a quem foi adjudicada a limpeza, em que circunstâncias, quais são os termos de referência, quais são as áreas da cidade que estão contratualizadas para ser limpas, quais não estão, quantas pessoas vão proceder à limpeza, quais são as propostas quais são os anexos do contrato com a Aquaelvas. Portanto, tudo comigo vai ser tudo completamente transparente. Portanto, essa é a minha postura. Transparência na minha relação com os dirigentes partidários e na minha relação com todos os elvenses enquanto Presidente da Câmara. Seja a resposta dada. Bem, agradecer ao candidato Luís Caldeira Fernandes o ter aceito o nosso convite, o facto de ter mantido esta conversa connosco. Muito obrigado. Desejamos-lhe, obviamente, toda a sorte do mundo, tal qual como os outros candidatos, como é óbvio, para o dia 1 de outubro. Muito obrigado. Até breve. Até sempre. Obrigado.